Olá, debaters! O meu nome é Bernardo, eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Debates e tenho admirado à distância o trabalho da UDCRN. Lamento muito não poder estar aí para o Debate Camp, porque eu tenho como um projeto particular e também como uma meta institucional no Instituto Brasileiro de Debates a internacionalização do movimento brasileiro de debates. E isso começou em 2015, quando eu tive o privilégio de debater no berço dos debates competitivos, claro, a Inglaterra. E em seguida, no Réveillon daquele ano, eu tive a oportunidade de ir à Grécia, mais especificamente a Tessalônica, adjudicar o Mundial de 2016. Foi uma experiência incrível e é para dividir ao menos 3 das várias lições que eu trouxe da Europa que o Giovanni me convidou, e logo após elas eu ainda tenho um convite para fazer a vocês. A primeira dessas 3 lições surgiu ainda em solo britânico, antes de se iniciar a competição. É que o Mundial, a despeito do seu nome, ele não é um torneio entre países, como por exemplo a Copa do Mundo. Ele é, claro, um torneio entre duplas e, de certa forma, também entre universidades. Um torneio Ivy, como se diz lá fora. A universidade em que eu fazia intercâmbio na Inglaterra tinha uma vaga para adjudicador. Eu me candidatei a ela, a seleção se deu por meio de uma prova, na qual eu passei, para logo em seguida receber mais uma prova, desta vez da organização do torneio, por meio da qual ela apuraria o nível e a experiência prévios dos seus adjudicadores, podendo determinar, assim, quem seria o chair nas primeiras rodadas e ainda em quais salas, principalmente se mais elevadas ou se mais baixas dentro do power matching, ficariam os adjudicadores. Isso é provisório, porque ao longo da competição os adjudicadores recebem feedback numérico em tempo real e, com base nesse feedback, a organização realoca as salas e quem exercerá cada função. Eu mesmo vivi isso, porque eu me saí bem na prova e, portanto, comecei como chair, mas eu fatalmente perderia esse posto ao longo do torneio, porque, claro, havia dezenas, se não centenas de adjudicadores absolutamente maravilhosos e muito mais experientes do que eu, sobretudo à época. Mas tudo bem, eu, para fazer essas provas, tive que fazer o dever de casa, e então eu corri atrás de material sobre debates competitivos, em particular sobre o World Style, e eu encontrei a Constituição do Conselho Mundial de Debates Universitários. Eu encontrei também o Manual de Debate de Adjudicação do WDC, que foi redigido em 2015, quando do evento da Malásia, e tem sido discretamente atualizado desde então. E eu encontrei também um livro muito interessante de um autor chamado Neil Harvey, um debatedor vinculado à Universidade de Leeds. Agora, me chamou a atenção logo no início o fato de que na Constituição do WDC, como critérios de avaliação, além do conteúdo, da argumentação, havia também manner, o que pode ser traduzido como forma. E no manual de adjudicação e de debate havia o critério style, o que seria estilística em português, algo assim. Eu olhei para aquilo e pensei, oratória. Só que eu já debati há algum tempo lá na Inglaterra e estava claro desde o início que os debates seriam avaliados na Inglaterra com base apenas na argumentação, que oratória e habilidades similares não seriam levados em consideração. No que eu me aproximei da nossa Head of Training da sociedade e perguntei, Claire, a gente não está seguindo o modelo do WDC, né? No que ela me falou, Ronaldo, pode ficar tranquilo que ninguém vai avaliar style lá. Eu fui à Grécia e constatei que a Claire tinha razão. Os debates eram julgados apenas com base no conteúdo. E o Neil Harvey traça um pouquinho desse histórico. Eu acho que, no que diz respeito à minha experiência, eu talvez tenha pensado com uma cabeça muito civil law, de ver as regras e imaginar como elas são implementadas na prática.
Mas os debates competitivos surgiram, sobretudo na atmosfera do common law, então as regras que são de fato aplicadas surgem muito do costume, de precedentes, e o Neil Harvey conta o histórico desse costume. Ao que parece, duas foram as razões norteadoras do abandono da oratória como critério de avaliação. A primeira dessas razões foi tentar nivelar a competição entre os debatedores que falam inglês como primeira língua e os debatedores EFL e ESL que têm inglês como uma língua estrangeira, como é o caso da maioria dos brasileiros, ou como uma segunda língua concomitante. Só que não adiantou, porque no que a oratória deixou de ser levada em consideração, iniciou-se uma verdadeira corrida de argumentos em que os debatedores falam cada vez mais rápido, em um ritmo tal em que os debatedores que não têm inglês como primeira língua dificilmente conseguem acompanhar. E eu senti isso na pele, porque no Brasil eu era conhecido por metralhar argumentos, por falar muito rápido, às vezes mais do que eu deveria, e de modo a ser até incompreensível em determinados momentos. Lá na Inglaterra, evidentemente, eu simplesmente não tinha habilidade linguística no inglês para fazer algo parecido com isso. Só que os meus adversários tinham, porque inglês era a primeira língua deles. Então eu tinha que recorrer a outras estratégias, como por exemplo ter menos argumentos, mas buscar os mais nucleares possíveis. Enfim, há adaptações, mas certo é que o objetivo de facilitar um pouco a vida dos debatedores que têm inglês como língua estrangeira não foi atingido. A segunda principal razão para o abandono da forma por parte dos adjudicadores ao longo dos sucessivos mundiais, ao menos de acordo com Neil Harvey, era de trazer maior objetividade para a avaliação dos debates. É um propósito louvável, mas eu tenho as minhas ressalvas também quanto a isso. É que o mérito do argumento e a própria natureza dele também estão sujeitos a uma boa dose de subjetividade. Vamos pensar, por exemplo, em um debate sobre legalização das drogas. Uma pessoa progressista, naturalmente, no mérito, tem uma tendência maior a concordar com uma moção nesse sentido, ao passo que um conservador provavelmente seria mais relutante. E no que se refere à estrutura, à espécie do argumento, uma pessoa individualista possivelmente seria mais persuadida por um argumento de índole liberal, do tipo, cada um faz o que quiser com a sua vida. Ao passo que uma pessoa coletivista provavelmente seria mais eficientemente persuadida por uma consideração pragmática, do tipo, legalizar ou não as drogas fará mais bem para a saúde pública, para a segurança comum, algo nessa linha. Então, me parece que esse tipo de objetividade não necessariamente é encontrada mais na argumentação do que na forma. Além disso, eu tenho a impressão de que a expressão não verbal, ela, se não for objetiva, ao menos apresenta uma boa dose de homogeneidade entre as diferentes subjetividades. Afinal de contas, há uma boa dose de herança genética, biológica e evolutiva na expressão não verbal. A gente pode pensar, por exemplo, naquele caso recorrentemente trazido pelo polêmico professor canadense Jordan Peterson, em que duas lagostas lutam, e aparentemente isso é comum na espécie. Uma se sai vencedora e ela alarga os ombros, estufa o peito e se torna uma lagosta confiante, ao passo que a lagosta perdedora abaixa a sua cabeça, encolhe os ombros e se torna uma lagosta derrotada. A gente consegue pensar também no fato de que cachorros choram, ainda que sem lágrimas, e nós conseguimos facilmente imaginar outros primatas sorrindo ou mesmo rindo, porque nós já vimos fotos, já vimos vídeos disso. São todos exemplos muito lúdicos, mas o ponto aqui é que há muito de comum entre as diferentes expressões não verbais. Então, não me parece que seja algo tão subjetivo assim, pelo menos não subjetivo o suficiente para justificar a remoção desse critério de avaliação. De qualquer forma, há grandes vantagens em você ter uma avaliação centrada praticamente exclusivamente no conteúdo. O primeiro mérito é o fato de que isso simplifica a adjudicação. E no que a adjudicação é simplificada, ela se torna mais previsível. É fácil de compreender. Se nós temos 2 ou às vezes 5 critérios de avaliação,
fica complicado decidir qual deles prevalece na hipótese em que uma dupla se sai melhor em um e a outra no outro. Digamos que a gente tivesse dois critérios, mature e manner. Uma das duplas tem o conteúdo melhor e a outra tem a forma mais persuasiva. Qual prevalece? Se a gente tivesse apenas dois critérios, não seria suficiente. Nós teríamos que recorrer a um metacritério para afastar essa antinomia. Agora, tendo apenas um critério, fica muito mais fácil, porque nós conseguimos aplainar o desempenho das duplas sob uma única régua. Então isso é muito bom, em particular, porque o nosso esporte, digamos assim, ele é muito dependente da adjudicação. Pensemos, por exemplo, no MMA, que também é em regra decidido por juízes ou jurados. No MMA existe um ditado que é não deixar na mão dos juízes. Como que isso pode ser feito? Por meio de nocaute ou por meio de tap-out, a finalização, por exemplo. Não existe nocaute, não existe tap-out em debates. A decisão irá para os juízes, fatalmente. Então, a previsibilidade, a clareza dos critérios de adjudicação, a exatidão do resultado são imprescindíveis para a própria credibilidade do nosso esporte. E, por conta disso, é sim muito bem-vindo ter um único critério, torna tudo mais compreensível. A outra vantagem que eu enxergo é que os critérios de avaliação moldam o perfil desejado pelos adjudicadores, pela organização, dos debatedores. Na Inglaterra, é muito comum os debates, a exemplo das simulações aqui no Brasil, representarem o que é feito de fato em órgãos públicos, no parlamento, em discussões sindicais, enfim. Ao passo que, no Brasil, eu vejo os debates muito mais como um símbolo daquilo que não é feito em nosso Congresso Nacional e que nós gostaríamos que fosse feito. E, por conta disso, é muito saudável a atitude de valorizar a argumentação e o conteúdo. Afinal de contas, nós queremos que as políticas e os políticos sejam avaliados por sua competência, por sua pertinência, e não pelo seu carisma. A gente não quer o melhor vendedor, a gente quer o melhor produto. Então, me parece que isso é, sim, uma vantagem clara dessa concepção de adjudicação que é implementada no Mundial. Existe, contudo, uma desvantagem, que é, na medida em que se remove considerações de forma, não em absoluto, claro, porque no extremo, se a dicção da pessoa for muito ruim, você não consegue entender o que ela está dizendo. Então, não é como se a forma fosse absolutamente extirpada. Mas o fato de que ela não é por si só um critério de avaliação permite aos debatedores falar extremamente rápido, como nós já vimos em relação aos debatedores de língua estrangeira e a interação deles com aqueles que têm inglês como primeira língua, mas também permite a debatedores falar olhando para o papel, sem fazer contato visual com a plateia ou com os adjudicadores, ou mesmo ter linguagem corporal muito distante daquela que se espera e de fato se verifica em grandes oradores na prática. No Mundial, eu cheguei a avaliar um debatedor cujo raciocínio era muito bom, mas que todavia ficava indo para frente e para trás. Para frente e para trás enquanto falava. Só que ele estava em pé, e às vezes parecia que ele ia cair ou bater na parede. Isso me distraía bastante, isso teria sido ridículo, certamente objeto de muitos memes se fosse um debate gravado, um debate político, mas não poderia ser levado em consideração para fins da adjudicação, como de fato não foi. Então, o efeito pernicioso disso é que os debates muitas vezes acabam se afastando um pouquinho daquilo que é um debate de fato, como os que a gente assiste na televisão e como os que nós temos, por exemplo, em nossas universidades, em eleições de diretórios acadêmicos. Então, esse é sim um ponto negativo. De qualquer forma, embora esses sejam os meus comentários sobre a primazia do conteúdo, está aí a primeira lição que eu aprendi. Ater-se ao conteúdo. Não é apenas valorizá-lo, mas é se ater a ele. E quando eu digo isso, às vezes as pessoas me perguntam, mas e as regras? Porque há funções específicas, isso não deve ser levado em consideração? E a resposta é sim, mas indiretamente. Essas regras funcionam como balizas
para o conteúdo que pode ser trazido e que será avaliado. Então, alguns exemplos simples. O debatedor responsável pela extensão, ele deve trazer material novo. Se ele apenas repetir aquilo que já foi dito na primeira metade do debate, esse material novo estará fora da moldura da extensão e, portanto, não será acreditado pela adjudicação. De forma inversa, o debatedor responsável pelo whip da oposição precisa se ater ao que foi dito no debate. Se ele trouxer uma linha argumentativa nova, essa linha ficará de fora da moldura dele e não será acreditada. Um caso um pouco mais cinzento é o do whip do governo, porque, embora ele seja um whip, ele não é o último debatedor a se pronunciar. Aquilo que ele trouxer ainda poderá ser refutado pelo whip da oposição. Então, há sim uma maior tolerância em relação a ele para trazer novos argumentos. No que se refere à definição, basta que o primeiro-ministro tenha um caso claro e compreensível. E verdade seja dita, isso é também recomendável de todos os outros debatedores, de todas as duplas, e não apenas da primeira defesa ou do opening government, como se chama lá fora. É importante, sim, que o adjudicador, na posição de um eleitor que assiste a esse debate, entenda aonde aquela dupla quer chegar. Então, na prática, essa função de definição acaba não fazendo tanta diferença per se em um debate de alto nível como aqueles que a gente vê no Mundial de Debates. Além disso, se um debatedor esfaqueia o outro do seu lado, como se fala lá fora, eu adoro essa expressão, ou, por exemplo, se a extensão da oposição diretamente contradiz o que disseram os dois primeiros debatedores da oposição de abertura, esse argumento contraditório dentro da bancada, ele dificilmente será acreditado pelos adjudicadores. Então, nós temos uma regra que é não refute a sua própria bancada, por mais que a segunda dupla de um lado esteja competindo com a primeira dupla do outro. E o descumprimento dessa regra faz com que a argumentação trazida dessa forma não seja levada em consideração. Então, repare que as regras influenciam sim, mas apenas indiretamente. O núcleo do juízo do adjudicador ainda é o conteúdo, e daí, portanto, a lição atenha-se ao conteúdo. Agora, falando um pouquinho de regras, isso me leva à minha segunda lição, que é: deixe o debate para os debatedores. Aqui no Brasil é, infelizmente, relativamente comum o debatedor se dirigir à bancada, assumir o púlpito e começar a falar antes de o adjudicador presidente oficialmente reconhecer o tempo de 7 minutos e 15 segundos. Às vezes isso acontece e o adjudicador presidente interrompe o debatedor e fala para ele começar de novo. Às vezes acontece também de passarem-se os 7 minutos e 15 segundos e o presidente, em posse de uma sineta, começar a tocá-la incessantemente até que o debatedor deixe o púlpito ou, de outra forma, saia dali e se assente para que o debate tenha seguimento. Lá fora, é possível sim o adjudicador presidente, o chair, intervir no debate em caso de descumprimento de uma regra, dizendo order, por exemplo. Mas em 9 debates classificatórios do Mundial, eu não vi isso acontecer nenhuma vez. Então, tem uma dupla mensagem aí, que é: debatedores, tenham fair play. E, de fato, por exemplo, os pontos de informação eram aceitos espontaneamente, pelo menos um por discurso, muitas vezes 2, eventualmente até mais. E se o ponto de informação ultrapassasse os 15 segundos, o próprio debatedor, dono do discurso, interromperia esse ponto de informação. Não aconteceu, ao menos na minha experiência lá, de o chair ter que intervir e falar order para que o ponto de informação cessasse. Então tem uma mensagem clara de que os debatedores são os protagonistas e que, como tais, eles devem ser responsáveis e seguir espontaneamente as regras. Da mesma forma, os juízes são coadjuvantes. Fala-se muito no futebol que o bom árbitro é aquele que não aparece no jogo, e o mesmo vale para o debate competitivo. As estrelas são os debatedores
E nós, juízes, devemos ser o mais discretos possível. É interessante que tamanha é a liberdade de condução dada aos debatedores lá fora, que em caso de desafio à definição, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, em que o tempo é pausado e a bancada adjudicadora decide se o desafio passa ou não, lá isso não acontece, o debate continua. E caberá às próprias duplas dizerem, na sua compreensão ao longo do debate, se fez sentido ou não aquele desafio. Então, é dada muita independência, muita autonomia aos debatedores. E fica aqui, então, a segunda lição que eu aprendi, que é deixar o jogo rolar, que é o juiz aceitar que ele não é a estrela do show, que ele é um coadjuvante, e intervir o mínimo possível. E isso é de tal modo importante que se reflete naquilo que é mais nuclear do debate. Impacta, sim, aspectos periféricos, como, por exemplo, o debatedor poder levantar um ponto de informação e falar clarification on that, last chance, point, sir, ou falar shame em caso de esfaqueamento e coisa do tipo, mas é particularmente mais importante esse princípio de que são os debatedores e não os juízes que devem conduzir o debate no que se refere a como avaliar a argumentação. Nós já vimos que a argumentação é o critério com base no qual as duplas serão avaliadas, e a pergunta que vem é, então, com base em quais subcritérios, o que torna um argumento persuasivo ou não. A regra para avaliar argumentos lá fora é chamada de persuasiveness. Isso não tem uma tradução muito intuitiva aqui no Brasil, eu gosto de falar em persuasividade, porque se trata de um potencial e não da persuasão efetiva. E essa regra é interpretada pelo Neil Harvey como sendo a capacidade da dupla de deslocar o ouvinte médio, razoável, inteligente, porém desinformado sobre o assunto, em direção à tese daquela dupla. E é interessante esse conceito de deslocamento, porque ele desconsidera o ponto de partida do eleitor, isso é a sua preconcepção, e também o ponto de chegada, porque pode acontecer, digamos, de o Opening Government ser a melhor dupla do debate. Em segundo e terceiro ficarem as duas duplas da oposição, e em quarto a dupla do Closing Government. E com isso, se fosse ser feito esse juízo, é possível que a oposição, como duas duplas, tivesse saído melhor do que a defesa. E nesse caso, mesmo partindo de um início neutro, o eleitor tenderia a ficar com a oposição. Mas o ponto não é esse, não é em quem ele vota ao final do debate, e sim qual das duplas o persuadiu mais. Daí a precisão desse conceito. E esse eleitor, ele é um cidadão inteligente, o que significa que ele percebe falácias e erros de raciocínio, e ele tem alguma dose de informação, que é aquilo que uma pessoa média, bem informada, teria. Então, por exemplo, se for dito algo flagrantemente incorreto, como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos é Barack Obama, esse eleitor saberá. Todavia, ele não terá um conhecimento prévio específico sobre a matéria discutida, o que também é útil para o adjudicador que veste esse personagem não levar em consideração, para o bem ou para o mal, a sua bagagem teórica, o seu estudo, as suas experiências de vida ao adjudicar o debate, o que o torna o mais imparcial possível. Mas tudo bem. A persuasividade pode ser fracionada em dois principais elementos. Lá fora se fala bastante em truth e em importance. Sobre truth, eu não vou entrar tanto, porque nós já temos o Leonardo, campeão mundial em língua portuguesa, para falar sobre isso. Mas, brevemente, o que se chamava de truth na Inglaterra era, por um lado, a verossimilhança das premissas fáticas e,
por outro lado, a validade lógica do raciocínio empreendido. Eu falo em verossimilhança porque o adjudicador, na posição desse cidadão médio, ele não tem conhecimento específico de causa e ele, durante a adjudicação, também não vai abrir o Google e pesquisar se aquele fato está certo ou está errado. A questão é se aquele fato é ou não convincente, se ele é crível. E no que se refere ao raciocínio, claro, falácias clássicas serão sim imediatamente percebidas pelo adjudicador, que pode levá-las em consideração como faria um eleitor inteligente. Todavia, o mais importante aqui, novamente, recai sobre os debatedores, que é refutar os raciocínios mal empreendidos, as conclusões precipitadas, falsas analogias, enfim, demonstrar por que, se for o caso, o raciocínio do outro lado é inválido. Agora, mesmo se o raciocínio do outro lado for válido, nós ainda temos um segundo critério para decidir qual argumento é mais persuasivo, que é a importância ou a relevância desse argumento para o debate. E o ônus aqui é dinâmico. O adjudicador decididamente não deve fazer um juízo prévio de qual é o ponto central do debate, qual é o núcleo em torno do qual a discussão deve orbitar. Não é isso. É que, a depender do que é dito pelos próprios debatedores, surgem alguns deveres. Por exemplo, se a primeira defesa diz que a política de drogas falhou e que a solução para essa falha é a legalização, a primeira oposição pode se opor à moção definida dessa forma, dizendo que não há um problema, que a política de drogas não falhou. E se não há um problema, não tem por que propor algo radicalmente diferente do que é feito. Mas se ela concordar que há um problema, começa a surgir um ônus de ela apresentar uma alternativa. Em particular, se ela concordar que há um problema, mas disser que a alternativa proposta pelo governo, isto é, a legalização, não funcionará. Por outro lado, se ela disser que a alternativa não apenas não funcionará, como piorará problemas como, por exemplo, de saúde, de segurança, nesse caso, não será imprescindível que ela apresente uma contraproposta. Então, esse ônus é muito dinâmico e cabe aos debatedores discutirem qual é o ponto mais importante, o argumento decisivo do debate, ou os argumentos mais relevantes. E isso é feito por meio do que se chama de framing lá fora. A tradução literal seria emolduramento, mas é uma espécie de ponderação. Quando você tem argumentos igualmente válidos, baseados em premissas sólidas, porém de naturezas distintas ou enfocados em pontos diferentes, por exemplo, a liberdade individual contra o interesse da coletividade, é importante que os debatedores mostrem para a adjudicação qual deles prevalece, que eles cantem o jogo. E isso é muito bem feito lá fora, de modo que muitas vezes, ao final do debate, o resultado é claro e talvez, num cenário ideal, nem precisasse ser declarado um vencedor pela bancada adjudicadora, porque isso teria ficado evidente. É claro que isso é uma utopia, mas, de fato, o WDC está bem próximo disso, e uma boa evidência disso é que não costuma haver tanto questionamento assim dos resultados de adjudicação. Controvérsia sobre julgamento, sobre arbitragem, é inerente a qualquer esporte, a qualquer jogo, mas de fato há um grau de concordância muito grande, o que representa tanto uma atitude bastante saudável dos debatedores nessa competição, como também um sistema de adjudicação compreensível e eficiente. Agora, de um lado extremamente oposto, talvez o vício mais grave que o adjudicador possa cometer, salvo tocar a sineta em hora errada ou marcar o tempo de maneira imprecisa, é entrar no debate. Esse é um vício gravíssimo, que acontece quando o adjudicador, talvez pela sua experiência como debatedor ou pelo seu envolvimento com o debate, acaba refutando argumentos que não foram refutados ou explicando aquilo que ficou apenas subentendido, complementando pontos que não foram adequadamente explorados, ou, no pior cenário possível, valorizando as suas preferências pessoais, ou dando maior atenção àquilo de que ele, como pessoa, conhece melhor. E isso, evidentemente, é muito grave. O adjudicador deve se abster de entrar no debate, afinal de contas, ele não está debatendo. Então, mais uma vez,
É preciso deixar o debate para os debatedores. E com isso eu chego à terceira e última lição que eu gostaria de dividir com vocês, que é de ser comparativo. Isso porque o tempo é muito restrito, tanto por razões organizacionais, quanto também porque o debate deve ser aquele feito pelos debatedores e não um debate posterior entre os adjudicadores sobre o debate que os debatedores apresentaram. E em razão desses dois fatores, nós temos um tempo bem curto para que a mesa atinja um resultado e dê notas individuais. Esse tempo é de 15 minutos, podendo ser prorrogado em alguns casos por mais 5 minutos, mas de toda forma ele é bem curto e a organização é muito rigorosa, a ponto de dizer que o resultado correto é aquele obtido ao final de 15 minutos de deliberação. Diante da limitação de tempo, é importante, se não imprescindível, ser comparativo, porque isso dá eficiência à adjudicação e também dá clareza, o que é muito importante, sobretudo durante os 10 minutos que o chair tem para explicar o seu resultado para os debatedores. E talvez a forma mais eficiente que eu tenha encontrado de ser comparativo é a sistemática mais recorrente de adjudicação, implementada no WDC. Ela não é obrigatória, nem nada do tipo, também não é ideal, mas é sim um second best bem funcional, que é o seguinte: fim do debate, os debatedores deixam a sala, os adjudicadores se reúnem no que em Minas Gerais nós chamamos de a sala secreta da adjudicação, e o adjudicador presidente, nesse momento, dá de 1 a 2 minutos para que os demais adjudicadores, os seus wings, como se diz lá fora, possam rever as suas notas. Isso é particularmente importante para evitar o que se chama de long diagonal bias, que é a preferência estatisticamente manifestada pelas duplas que falam depois. Dando nome aos bois, a segunda oposição tem um percentual de vitórias significativamente superior ao da primeira defesa. E há várias razões que a gente pode discutir para isso, mas a principal delas provavelmente é o fato de que a segunda oposição falou por último e, portanto, aquilo que ela disse está mais vívido na mente dos adjudicadores. Então é importante, sim, os adjudicadores darem uma relida nas suas anotações, sobretudo em relação à primeira metade do debate. Agora, ao final desses 2 minutos, que é um tempo bem curto por si só, a tendência é que o adjudicador presidente, o chair, peça aos seus wings colocações preliminares. Quem ficou em primeiro, segundo, terceiro e quarto, nas impressões de cada um desses wings. E para que os wings possam apresentar isso, é importante que eles já estejam comparando o desempenho das duplas ao longo do debate. Então, por exemplo, ao final da primeira metade do debate, é recomendável que o adjudicador já tenha uma impressão formada sobre quem se saiu melhor. Caso a diferença tenha sido sutil, é perfeitamente possível que ao longo do contexto do debate, com a refutação que vai surgir das duplas subsequentes, as posições se invertam. Não há problema nisso. Pelo contrário, de fato, o desempenho das duplas deve ser avaliado à luz do contexto. Mas é importante que o adjudicador esteja a todo tempo refletindo sobre a comparação entre as duplas para que a adjudicação seja eficiente e ele possa apresentar essas colocações ao wing. E, claro, ao presidente. O presidente, então, em posse das classificações apresentadas pelos seus wings, ele consegue dizer quais seriam os points of clash em relação ao ranking. Então, digamos que são 3 adjudicadores na sala e os wings concordam sobre todas as posições, salvo o primeiro lugar. Um deles acha que o Opening Government levou e o outro acha que a Closing Opposition levou, digamos. Então, o adjudicador presidente dá a palavra para os seus wings defenderem o porquê eles acreditam que um ou outro levou o debate. Assim, a discussão é muito mais construtiva e principalmente muito mais comparativa. Porque se você diz que uma dupla se saiu bem no ponto principiológico, a outra teve um bom racional pragmático,
a dupla subsequente teve um raciocínio muito claro sobre o engajamento das diferentes duplas, você não está dizendo quem se saiu melhor nesse debate. É preciso ser mais concretamente comparativo e essa metodologia propicia isso. É importante também que o presidente evite revelar a sua classificação logo no início, que ele aguarde para depois. Por dois motivos. O primeiro desses motivos é que existe uma regra tácita chamada Don't Overrule the Chair. Ou seja, pega muito mal em um debate com 3 adjudicadores, por exemplo, os 2 wings, num extremo de votação, ganharem de 2-1 do presidente e prevalecer o resultado que eles entendem correto ao invés do resultado proposto pelo chair. A razão para isso é que os chairs normalmente são adjudicadores de confiança da organização, extremamente experientes, muitas vezes ex-debatedores vitoriosos. Eu cheguei a adjudicar sob a presidência de um adjudicador cujo nome eu não tentaria pronunciar, mas que foi mais de uma vez eleito o melhor debatedor do asiático. E esses chairs são muito confiáveis, então é mais recomendável em um torneio como esse, em que há sim alguma discrepância de experiência entre os adjudicadores, que os wings procurem persuadir o chair em detrimento de vencê-lo na votação. Apesar de que sim, no extremo, os wings podem derrotar o chair na votação, e o chair, nesse caso, tem até a faculdade de não dar ele próprio feedback oral, de delegar essa função a um dos wings vencedores. Mas essa é uma das razões para o chair segurar um pouquinho a sua impressão sobre o debate. A segunda razão é porque, como eu disse mais cedo, há feedback entre os adjudicadores e ainda dos debatedores para o adjudicador presidente. Então, grosso modo, o chair vai avaliar os seus wings, vai dar notas para eles, e os wings vão avaliar a si próprios e também ao chair. Naturalmente, a avaliação do chair pesa bastante. Então, os wings ficam um tanto quanto reticentes de serem mal vistos pelo chair. Então, para evitar esse tipo de viés, é bom que o chair guarde para o último momento possível as suas impressões, salvo, claro, em casos em que ele sente que precisa intervir imediatamente na discussão sobre um ponto específico que está tirando o foco da adjudicação ou algo nessa linha. Mas tanto quanto possível, sobretudo em adjudicações com muitos juízes, como é o caso da final, que às vezes chega a ter 9 adjudicadores, cabe ao chair muitas vezes ser mais um condutor das discussões, dando direcionamento, do que propriamente batendo o martelo com o veredito. Bom, atingido esse veredito, é comum guardar-se cerca de 2 ou 3 minutos, dificilmente mais do que isso, para as notas individuais. As notas individuais são absolutamente secundárias. Elas servem como critério de desempate para ver quem passa para o mata-mata, e elas também servem para premiar os melhores debatedores individualmente considerados da competição. Mas não são nem de longe tão importantes quanto o ranking das duplas. E há modelos em que, com base em alguns critérios, você dá nota para os debatedores, soma essas notas e vence a dupla que obtiver a maior soma de pontos. Esse, decididamente, não é o modelo do WDC. Primeiro se diz qual dupla venceu, qual ficou em segundo, terceiro e quarto, para só depois dar notas individuais. Agora, tamanha é a preocupação desse modelo com a comparatividade que a soma dos pontos dos debatedores da dupla que ficou em primeiro tem que ser maior do que a soma dos pontos da dupla que ficou em segundo, e assim sucessivamente. E eu iria além. É recomendável que todos os 8 debatedores de uma sala tenham notas diferentes entre si, de modo que fica claro, na visão da adjudicação, quem foi o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, enfim. A adjudicação fica o mais comparativa possível, inclusive no que se refere às performances individuais. De qualquer forma, é um jogo, é um esporte em duplas. Então, o que mais importa é o desempenho da dupla e não dos debatedores individualmente considerados. Eu tenho um exemplo curioso para ilustrar isso. Não é sobre o Mundial, mas foi sobre a final de um torneio em Birmingham, que eu disputei, e
cujo Opening Government foi feito por um debatedor absolutamente brilhante de Cambridge e um outro debatedor que estava em sua primeira competição. O Akarachai, que era esse debatedor tailandês de Cambridge, basicamente soprou para o debatedor inexperiente o que ele deveria falar como primeiro-ministro. Esse debatedor mais novo foi e falou por cerca de 4 minutos, bem brevemente, aquilo que o Akarachai havia instruído ele a dizer. E em seguida o Akarachai, como Deputy Prime Minister, arrasou o debate e não é nenhum absurdo dizer que ele levou o debate sozinho. Isso é perfeitamente possível, porque um membro da dupla pode sim desequilibrar. Não há problema nisso e não existe qualquer predileção por uma dupla mais equilibrada em detrimento de uma dupla desequilibrada em termos de desempenho. Bom, essa é então a terceira lição, ser comparativo, e o resultado disso, além de uma eficiência na adjudicação, é também clareza nos 10 minutos de que o chair dispõe para explicar o resultado. E é importante dizer aqui que esses 10 minutos são, sobretudo, para adjudicar o debate, para fundamentar a decisão obtida pela bancada. Porque logo após esses 10 minutos, há tempo mais do que o suficiente para que os debatedores venham até o chair e até os wings buscar feedback individual para que eles possam melhorar. É claro que, ao apontar os pontos fortes e fracos comparativamente das duplas, já fica um tanto quanto implícito aquilo que elas podem fazer melhor ou que elas devem manter. Mas, de qualquer forma, o feedback em detalhes é dado posteriormente a esses 10 minutos. Enfim, essa foi a terceira lição. E, recapitulando, as 3 lições são, em primeiro lugar, ater-se ao conteúdo. Em segundo lugar, deixar o debate para os debatedores. E, em terceiro lugar, ser comparativo. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer um convite para vocês. É que, após algumas mudanças nos critérios de avaliação que foram experimentadas no 4º Open Minas, recentemente, e que serão mantidas no Campeonato Brasileiro de Debates, nós temos poucas diferenças entre o modelo adotado pelo Campeonato Brasileiro de Debates, organizado pelo IBD, e o WDC. As principais diferenças são o fato de que parte dos temas é divulgada com antecedência, o fato de que a oratória é levada em consideração e que as referências também são levadas em consideração, de certa forma dialogando com o fato de que os temas são liberados com certa antecedência. Agora, nós temos cada vez mais moções surpresas e não necessariamente lúdicas nos torneios, como é o padrão lá fora. E mesmo a oratória e as referências, que não precisam ser citações, podem ser exemplos, paralelos, enfim, têm sido cada vez mais valorizadas na medida em que promovem a argumentação. Então, quem estiver acostumado com o modelo de debates do WDC, ou de Portugal, da Inglaterra, certamente tem tudo para se sair muito bem no Campeonato Brasileiro de Debates, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de setembro, logo após o Congresso de Argumentação e Oratória, dos dias 5 e 6, ambos em Brasília, e eu espero que vocês compareçam em peso lá. Mas, antes disso, nós nos veremos no Armorial. Eu passarei um fim de semana em Natal, onde poderei participar do campeonato de adjudicação, uma ideia brilhante da organização do que, pelo que eu entendo, é o primeiro campeonato nordestino de debates. E, sendo assim, nós nos vemos aí em breve. Um grande abraço!